Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Bom, começando mais um dia aí de backtest do operacional do Ogro de Wall Street para dólar, tá? Se você ainda não viu nenhum dos vídeos, dá um pulinho na playlist que a gente tem vários vídeos aí desse backtest já. Então dá um pulinho lá para você poder ir acompanhando, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí também e deixe seus comentários dando feedback pra gente, valeu? Vocês ajudam muito o canal com isso. Show? Então vamos lá. Como é que tá o nosso parcial? Nosso parcial tá assim, tá? O último dia foi um stopzinho e por enquanto a gente tá com esse capital aqui de margem de lucro, mas ainda falta bastante tempo, tá? Então beleza. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui o dólar numa tendência de alta bem forte, tá? Bem forte mesmo. A gente pode visualizar aí, um topo duplo aqui sendo formado nessa região, ó. Aqui, ó, um topinho duplo sendo formado aqui nessa região. De repente aí uma perda aqui desse fundinho aqui, ó, pode dar uma venda. De repente para vir fechar esse gap, né, que foi o gapzinho que deixou e derreter. Mas é bem complicado procurar venda aí no dólar hoje, que está com um ativo bem de alta, apesar de ter fechado o dia negativo, tá? Então o que a gente faz? Eu gosto de ver o topinho aqui do dia e o fundo, ó, para a gente ver o que está acontecendo mais próximo do que está rolando, né? Então a gente vê aqui, ó, que o preço fechou no dia anterior aqui, tá vendo, na zona de confusão aí, né, na faixa de Gaza. Aqui pelo book, ó, a gente consegue já visualizar que ele tá dentro da faixa de Gaza aqui brigando. Então, enquanto não perde aqui esse fundo, ele ainda tá em tendência de alta, apesar do candle aqui já tá começando a ficar vermelho, né? Mas, ó, média de 200 inclinadíssima para cima, ou seja, mostrando o dólar extremamente comprado. Então a gente vai acompanhando aí o livro visual. Inicialmente aqui o dólar tá perdendo aqui essa zona aqui, né, de guerra, mas ó, ele tem uma paviozada aqui embaixo, ó, grande, que enquanto ele não perde esse pavio aqui também, ele ainda não fechou abaixo, tá vendo? Muito pavio que ele pode bater aqui e voltar. Então a gente tem que ir visualizando. Nada a fazer. Mas a gente está aí num ponto bem delicado, tá? Ele agora perdendo aqui embaixo esse fundo, ó, ele tende a fazer algum movimento aí pra gente, tá? Mas a gente tem que realmente esperar para ver que movimento seria esse, tá? Então poderia vender esse fundo aqui, botar um stopzinho aqui em cima? Poderia, mas eu tenho um alvo na 200, ó. Ele pode fazer um pullback na 200 e jogar para cima, então eu teria 10 pontos aqui de alvo para um stop de 14 pontos, e que tem tudo aí indicando que ele pode continuar a tendência dele de alta, tá vendo? Ó, esse pavio aqui de baixo, tá vendo? Ele fez aqui a violação e continua fechando acima. Então o dólar está mais comprado por enquanto do que vendido, ó. E galera que opera aí suporte e resistência, basicamente, ó, ele tem aqui uma região, ó, deixa eu botar aqui uma outra. Ó, ele tem aqui uma região, ó, de fundo, 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 fundo. Ou seja, quem comprou aqui e jogou esse preço para cima, comprou aqui para tentar jogar para cima, tá? Ó, comprou aqui para tentar jogar para cima e pode estar comprando aqui agora para tentar jogar para cima. Ó, já fechou o gap do dia, ó, já está fechado. Bem complicadinho esse dia aí, ó. Pelo Tabajara, a gente está ainda branco e vermelho, né? O que indica procura de venda. Esse impulso aqui, ó, vou tirar essa linha daqui, que essa linha tá bem feia. Eu vou colocar esse fibo aqui mais transparente, para a gente ficar vendo ele mais discreto, ó. Beleza, assim não atrapalha muito o olhar do movimento. Ele já tem uma perna de baixo aqui, ó, bem relevante, tá? Então eu poderia também fazer o que aqui, ó, traçar aqui um fibo, ó, para ver se ele tá fazendo aqui o que, ó. E ele pode estar fazendo, tá? Ó, tá exatamente no 61, ó. Ele pode ter feito esse impulso, fazer uma correção aqui até o 61 e continuar descendo, ó. Aí sim seria um movimento bacana, tá? Mas um stop gigantesco, né? Quem entraria aqui num movimento desse, ó? 30 pontos de stop para pivô, né? E você antecipar uma venda aqui, é perigoso desse fundo aqui, ó. É um fundo meio perigoso, ó, que ele está sentindo bastante. E a média de 200 aqui, inicialmente, seria o primeiro alvo. Então, para quem vende, por exemplo, aqui, ó, tem gente que tem setup de correção à média, que quando perde o fundo do candle que corrigiu a média, ele dá venda com stop no candle, né? E alvo lá embaixo, ó. Aí sim, ó, te daria, tá vendo? Um stop curtinho e um alvo maior. Fiz aqui um candle bem bacana, ó, de força, tá vendo? Tá vendo? Ele tá segurando na retração aqui do dia, tá vendo? Ó, do fibo do diário do dia do anterior, essas linhas pontilhadas azuis, né? E ele tá segurando aqui no 61. Pode ser que esse dolinha esteja querendo aí inverter essa tendência de alta, essa puxada de alta, tá vendo? Tentou aqui ontem, não perdeu fundo. Então ele teria que fazer o quê? Ele teria que fechar abaixo desse fundo aqui, ó. Caramba, olha que pancada. Olha que pancada, cara. Ó, olha que coisa.
Tem um candle, 2, 3. 3 candles positivos aqui e um candle engolfou os 3, tá vendo? Então mostra uma força muito grande. Isso aqui seria um setup de barra elefante, né? Quando a gente opera a barra elefante, a gente opera vendendo a mínima da barra elefante com stop na máxima, 26 pontos de stop. Tem aquelas regrinhas, né, de barra elefante de ignição e de exaustão, né? Tá vendo? Agora ele tá começando a querer desenhar, tá vendo? Um pivôzinho mais bonito. Impulso, correção, impulso. Fechando abaixo aqui, projetar alvo lá para baixo. O problema é essa média aqui, ó. Mas, ó, a média de 200, ó, ela tá começando, ó. Ela é totalmente para cima, tá vendo? Ó, inclinadona. Mas se você olhar aqui a pontinha dela, já tá começando aqui, ó, a dar uma deitadinha nela, tá vendo? Ó? Ela pode estar deitando para esse preço vir até ela fazer um pullback para dar uma pancada para cima, ou para poder receber o preço. Aí tem aqueles tradezinhos da média de 200, por exemplo. Eu poderia buscar aqui um trade fazendo aqui um pivô a favor da 200, tá? Com alvo na 200, que era mais ou menos o que a gente estava procurando agora, mas não com essa pancada aqui toda, né? Que seria basicamente isso aqui, ó. Vamos supor que o ativo ele está aqui, ó. Ele está aqui, nessa região, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar isso, ó, um impulso, uma correção e um impulso, formando aqui um pivô para ele ir buscar essa média de 200. Ó. Esse é um impulso em direção a 200. Quando você está próximo a 200, o que você espera? Impulso, pullback na 200 e sair, ou impulso, furar 200 para baixo para sair, ou impulso, pullback antes de romper a 200 e sair. Isso para cima ou para baixo, né? Você vai ter aqui, ó, pré-rompimento, que ele faz esse pullback aqui antes de romper, tá vendo? Para romper. Você vai ter o que faz na 200, ó, ele rompe para cima e rompe para baixo para poder romper. E o que ele rompe faz um pullback na 200 e depois vai embora, ó. Tá vendo aqui, ó, 200 está por aqui assim, ó. Então esse tipo de trade que a gente procura também. Só que tá vendo, tá muito brigado. Mas aqui a gente já pode, deixa eu tirar esse fibo aqui só pra gente entender melhor. Tá vendo? Ele parou aqui na retração do dia anterior. Ele já começa a deixar aqui, ó, topos e fundos, ó, descendentes. Se ele perde essa mínima aqui, ele já desenha, ó, já foi lá pra cima. Pô, só desenhar. Ó, mas continua sendo descendente, ó. Dá uma ideia de tendência de baixa, né? Topos e fundos descendentes. Então a gente tem aqui, ó, só pra gente visualizar, ó, um topo aqui. O mercado caiu, corrigiu, deixou um outro topo aqui. Caiu, corrigiu, outro topo aqui. Ou seja, se você pensar em ligar esses topos, ó, a gente já consegue visualizar o quê? Ó? Um início aqui de tendência de baixo. Ó. Agora a gente teria esse fundo aqui também para ser ligado. Ó. O fundo aqui de cima, que seria lá e aqui, ó. Ó, já está perdendo aquele fundo que a gente falou aquela hora, ó. Ó, esse fundinho aqui, ó, que era o fundo que estava segurando, ó. Ele já está fechando abaixo, um candle bonito, um candle de força. O que eu vi? O Profit deu uma... Bom, pessoal, deu uma travada aqui no Profit, mas faz parte, né? Às vezes acontece essas travadas aí no Profit, ó. Tá segurando aqui naquela regiãozinha, né? Aquele topo, ó. Continua buscando uma tendência de baixa. Já testou aqui a 200. Se ele rompe esse topo aqui, ele pode estar buscando aqui uma comprinha aqui, ó. Se ele romper esse topo, para lá para cima. Ele pode estar desenhando aquele pullback, aquele pivô da 200 que a gente falou, ó. Pré-rompimento para romper a 200, né? Tem tudo isso aí que a gente pode estar olhando. Vamos observar. E vamos ver o que vai acontecer. Esse momento agora é um momento de calma, de tranquilidade. Tá vendo? Ele tá numa zona de armadilha. A zona de armadilha que o Ogro fala é justamente quando o preço ele fica aqui brigando, ó, entre a média de 20 e a média de 200. Então uma dessas aqui tem que sair. Ou seja, essa região aqui, ó, é uma região que a gente não tem que operar. Que é uma região que dá muita volatilidade. Ela vem aqui, testa 200, aí ela foi lá em cima, ó, bum, bateu na 20. Aí testou a 20, desceu aqui, bum, bateu na 200, fechou a 200, aí foi lá na 20. Então é uma zona de muita volatilidade, é uma zona que o trade está indefinido, né? Então a gente não tem essa região aí muito bem definida pra gente. Vamos ver aí o que vai rolar. Vamos lá. Fazendo um volume legal, ó, volume bacana aqui, ó. É bem complicadinho do linha aí. Eu vou tirar esse fibo aqui.
pode também fazer, ó, diminuir um pouquinho aqui esse zoom, ó, e visualizar aqui um rangezinho. Tem que esperar sair desse range. Aqui ele pode estar dando aqui agora um movimentozinho, ó, de alto, ó, pivôzinho, ó. 1, 2, 3 para subir. Vamos ver o que ele faz aí pra gente. Bem lateral. É aquele tipo de dia chatinho de operar. Tá vendo, ó? Topo, região de um fundinho aqui. Eu quero o fundinho do gap. Topinho abaixo, fundo, topo. Aqui, alguns fundinhos aqui mais numa região da 200, topo lá em cima. Ou seja, se você ligar os pontos, ó, tu vê que o dia tá, ó, realmente lateral, ó. Que no dólar é um lateral de muitos pontos que às vezes o gain é bacana. Então quem tem aí operacionais de suporte e resistência tende aí a dar uma avançada, né? Vamos ver, vamos lá. Vamos esperar. O mais importante aí é saber esperar. Então agora o que a gente espera? Espera isso aqui, ó. Impulso, correção, um fechamento aqui acima. Porque aí ele teria feito o quê? Ele fez o impulso da 200. Partindo da 200 ele fez um pullback para ir embora, ó. O que a gente espera é isso aqui, ó. Da 200, ó, ele fez um impulso, corrigiu na 200 para poder ir embora. Ou a gente espera que ele perca 200. Aí ele tem que perder a 200, fazer um pullback para poder ir embora. Rompeu essa bandeirinha assim, esse canalzinho de alto, ó. Pode estar fazendo aqui um pullback, que aí a perda dessa mínima aqui, ó, daria entrada. Daria venda com o stop aqui no top. Que é legal esse tipo de operacional. Que o stop aqui dentro, ele é um stop que realmente é um ponto tranquilo. Porque se ele voltar aqui para dentro, ele pode fazer o quê? Ele pode continuar o zigue-zague dele aqui dentro, ó. Ele pode continuar fazendo isso, ó. Então, tu ser estopado aqui, nessa região, é show de bola. Um stop barato e uma ideia de que realmente o preço não vai cair mais, vai continuar subindo. Fez um canalzinho de alta. É uma regiãozinha chata, ó. Aqui tem o gapzinho a ser fechado lá embaixo, ó. Essa volta pro canal, ele pode estar fazendo o que aqui, ó? Ele pode estar fazendo também, ó. Vamos imaginar que essa 200, ela continue o movimento dela aqui, ó. Ela continua o movimento dela aqui. A gente está vendo aqui o que, ó? Um impulso, uma correção. Se ele romper aqui esse fundo, ó, ele faz um pivô na 200. Pivô para romper 200. A gente pode também estar visualizando isso aí, ó. Aí a gente precisaria de quê? Ó, stop aqui em cima, perdendo fundo, ó, 19 pontos. Pode ser que esse aqui seja o nosso trade, ó. Que a gente caiba dentro do nosso gerenciamento. Aí como eu tenho ali já o gerenciamento já feitinho, o que eu faço? Ó, aperto o Alt, tu vê que ó, dentro do meu gerenciamento de R$250, ó, tá lá acima do fundo técnico, do topo técnico, né? Que é o fundo desse pivô de baixa. Então eu poderia aqui, ó, colocar o stop, ó, a entrada aqui, ó, e ainda ajustaria o meu stop para cá, para essa região, ó, que seria um ponto que eu posso escolher. Ah, entro com mais contratos, com 2 contratos, quando cabe, né? Quando ele está bem maior, né? Um stop, por exemplo, eu tenho um stop financeiro de R$300, um limite de R$300 por entrada, e eu tenho um stop técnico de R$150, eu posso entrar com 2 contratos que vai dar os mesmos R$300. Ao invés de entrar com um contrato só, né? Você pode estar pegando aqui, ó, tradezinho aqui um pouquinho arriscado, mas a gente tem aí a ideia. Ó, a gente tem essa LTAzinha aqui que foi rompida para baixo, que eu tô apagando ela agora, pra gente não ficar com o gráfico sujo. E eu tenho esse pullback aqui, ó, que ficou na região do 61.8, tá vendo? Ó? Que pro dólar é um pullback show de bola. Tá vendo aqui? Agora o que eu faço? Eu vou traçar os alvos, ó. Lá do topo até aqui o fundo, ó. Opa, topo. Tá indo pro primeiro alvo, ó. Primeiro alvo, nessa região aqui, ó. Vou colocar aqui um ponto para eu saber onde é que tá o primeiro alvo. Eu vou já traçar o segundo, para deixar aqui já no segundo alvo, ó. Deixa eu só ver se tem alguma coisa que me atrapalha aqui, ó. Tá vendo? Ó, problema, ó. O primeiro alvo tá aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que analisar, ó. O gap tá aqui, ó. O fechamento do gap, ó. O gap daqui tem um gap e aqui é o gap, ó. O gap está entre essas duas linhas, essas 3 linhas, tá? E essa linha aqui, eu vou botar ela de verde, que é o ponto do meu primeiro alvo, tá? Primeiro alvo vou deixar verde. Primeiro alvo verde. Vamos chegando aqui no primeiro alvo, ó. Chegando no primeiro alvo. Eu já posso pensar em começar a procurar proteção aqui, ó. Por quê? Tá vendo, ó?
ele pode vir aqui, a tendência é ele vir fechar o gap, ó. A tendência é ele vir fechar o gap, ele fez um desenho, está fazendo um movimento de perda aqui desse fundo, ó. Ele está perdendo esse fundo aqui, ó, desse range, e a tendência é ele vir fechar esse gap aqui embaixo, ó. Eu posso até deixar minha ordem um pouquinho mais aqui, ó, exatamente no fechamento do gap. Eu vou apagar aqui, que eu já sei que aqui é o gap. Vou proteger aqui embaixo, ó, no meu break-even, no meu 0 a 0. Quer dizer o quê? Que se o preço voltar aqui agora é 0 a 0. Tá vendo? Já desceu já quase 20 pontos da minha entrada, então eu vou proteger pelo menos no 0 a 0 para poder não correr o risco aí de perder tudo, né? O primeiro alvo já tinha sido concluído, já foi aqui do primeiro alvo. Ó, deixa eu mostrar aqui de novo, ó. FIBA é show, ó. Primeiro alvo já foi, tá vendo? Ele está sentindo exatamente no primeiro alvo, ó. Na verdade, o que eu teria que fazer, ó? Eu teria que esperar um fechamentozinho aqui, ó, para poder puxar o segundo alvo, né? Mas como ele já atingiu, ó, já vou jogar para o segundo alvo, para a gente ver. Então eu tenho o segundo alvo aqui e teria depois o terceiro alvo aqui embaixo, ó. Mas que está convergindo aqui com esse fechamento de gap aqui, ó. O problema aqui, ó, é que onde está minha ordem aqui é o fechamento do gap, ó. Desse gap aqui, ó. Opa. Cadê? Desse gapzinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Esse é o gap, ó. Que é onde está minha ordem. Então agora a gente tem que ver o que ele vai fazer, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um pouquinho aqui pro santo, ó. Vou botar um pouquinho acima do gap, ó. Porque a tendência é ele sempre vir fechar esse gap. Quando ele faz esse movimento em direção ao gap, a tendência é ele fechar o gap, mas eu não posso correr o risco. Proteger aqui um pouquinho. Ele está ficando um pouquinho afastado aqui da média de 200, da média de 20, né? Agora a gente tem que acompanhar aí o surf do trade, ó. Agora o problema aqui, ele pode vir fazer aqui agora o que? Me sacanear, ó. Aqui é a cabeça do pivô, certo? Ele perdeu a cabeça do pivô. Ele pode vir aqui fazer um teste no pivô, na cabeça do pivô, testar a cabeça do pivô para continuar caindo. Se ele fizer esse teste, ele pode vir aqui me estopar. Então já vou começar a proteger aqui, fazer a gestão barra-barra. Como é que é a gestão barra-barra? Cada barra que fecha, a gente vai descendo o stop. Por quê? Porque ele tem esse... O que seria o ideal? Vamos lá. O ideal aqui, exemplo, o trade ele faz isso aqui, ó, impulso, correção, impulso. Fez um fundo, eu venho aqui e protejo o stop no fundo. Aí ele veio aqui, fez um outro pullback, deixou um outro fundo, eu pego esse stop daqui e passo para cá. Ele deixou um outro fundo, eu pego esse stop daqui e passo para cá. Esse que é o melhor dos mundos, tá vendo? Ele agora deixar esse candlezinho aqui, ó, positivo e romper. Ó, eu tava mostrando para vocês, eu não posicionei meu stop, ó. Meu stop era para estar aqui, era para ter sido estopado, ó. Nesse candlezinho aqui, tá vendo? Se eu tivesse continuado barra-barra, ó, era para descer para esse fundo aqui, ó. Eu vou proteger, ó, não vou dar mole não. Opa. Eu vou ter que deixar agora aqui. Fui mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, teria me estopado, tá? Ó, vou deixar aqui onde seria o ponto do barra-barra que eu estava fazendo. Se ele voltar agora, ele me estopa. Tá vendo? Esse barra-barra do candle da mesma cor, ele é muito perigoso porque acontece isso aqui, tá vendo? Ele pode estar vindo fazer um pullback e te estopar, ó. Ó, dei sorte de estar mostrando para vocês. Mas o ideal é, quando você está fazendo o stop barra-barra, barra vermelha, não interessa, vermelha ou branca. Ou você pode fazer o stop barra-barra de barras contrárias, ou seja, vamos supor, você está vendido. Você está vendido, então são candles vermelhos. O candle verde, no caso, ou vermelho de correção, aí, por exemplo, pegou meu stop. Beleza, pegou meu stop. Mas vamos lá, se eu tivesse mantido aqui o stop barra-barra do vermelho, vou tirar aqui do alvo para a gente poder entender isso aí. Isso é bem legal. E às vezes você tem a análise pré-operação e você tem durante a operação. Ó. Então eu fiz a entrada aqui. Aí fechou o barra-barra. Cada candle que fechou vem descendo, estopado aqui nesse aqui. Isso é uma forma. Outra forma, o barra-barra de cor invertida. Então, exemplo, o meu stop está aqui em cima. Candle vermelho, não desce o stop. Deixou um candle branco, aí eu boto o stop no candle branco. Teria sido estopado. Agora, nesse ponto, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, fez um pivô, tá vendo? Ó, aqui foi minha entrada. Olha o que ele pode estar fazendo, ó, aquilo que eu falei aquela hora. Ó.
É fogo, cara. É um jogo de acreditar, não tem jeito, ó. Fez isso. Ele pode estar indo agora aqui, ó, testar exatamente aqui a cabeça do pivô para continuar derretendo. Porque o preço, quando ele tem uma região aqui, ó, que tá vendo? Isso aqui não é um ponto único, é uma região, tá vendo? Tu bota aqui, ó, exemplo. Os 2 pontinhos para cima, 2, 3 para baixo, tudo mais. Uma região, tá vendo aqui? Uma região. Essa região aqui é uma região forte. É uma região de briga. Tá? Então o que acontece? Quando o ativo ele perde essa região de briga, ele tende a fazer o quê? Pô, peraí, eu perdi lá. Deixa eu olhar de novo, ver se realmente eu perdi. Aí o preço aí volta, vem para essa região aqui, para quê? Para ele ter certeza que ele perdeu aqui mesmo. Então ele faz isso, ó. Opa, fiz besteira. Então ele faz o quê? Ele volta a testar aquela região para saber o seguinte: se daqui os vendedores empurrarem para baixo, realmente eu perdi a guerra. Mas se daqui eles não tiverem força, eu jogo para cima de novo. Então às vezes acontece isso, ó. Dito e feito, ó. Aqui ele fez o movimento, ó. Tá vendo? Ele foi lá só me estopar, o safado. Ó. O que eu poderia fazer aqui também? Visualizar aqui um novo pivô. Poderia fazer aqui, ó, da mínima pro topinho. Visualizar aqui a correção. Traçar meu alvo. Medir meu stop, ó. Medir meu stop dessa entrada aqui e ver se cabe, ó. Também caberia minha entrada, ó. Aqui também caberia, ó. Tá vendo? Entraria aqui nessa violação da mínima aqui, em mais um pivôzinho com alvo aqui embaixo, ó. Tá? Poderia fazer isso também. Mas eu não vou fazer não, porque já fechei aqui 205 positivo, não vou correr o risco de devolver tudo, tá? Mas às vezes você pode ter aí aquela famosa dor de corno de quando você não entra de novo e o preço derrete, tá? E para isso o remédio é você fazer isso aqui, ó. Tu tampa e você não vê o que está acontecendo mais. Desliga o computador. Então você vai fazer o quê? Tu vai parar de sofrer, cara, com aquilo ali à toa, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho para fazer aqui? Fazer o bom, ó. 1.745 mais 205, que foi o gain de hoje. 1.950, ó. Então o nosso gain agora está sendo 1.950. E aí, cara, aos pouquinhos, a gente vai aumentando aí a nossa margem operacional. Do que ficar aqui sofrendo, vendo o que está acontecendo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e dá um feedback para mim. Pô, Eduardo, estou gostando do conteúdo. Pô, Eduardo, gostaria que tu falasse mais sobre outra coisa, algum outro detalhe, enfim. Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!